Olá, é com muita felicidade que eu venho aqui para a gente dar continuidade na conversa sobre as emoções. No último vídeo, a gente viu que as emoções, elas são alterações químicas que acontecem no nosso organismo, né? São liberados hormônios na nossa corrente sanguínea, no nosso sistema nervoso. Então, esses hormônios, eles vão gerar, né, nossa sensação de felicidade, alegria ou tristeza, medo. Essas alterações dos hormônios, elas também acarretam em uma cadeia de mudança em todo o nosso organismo, tá? No sistema respiratório, no nosso sistema digestório, né? Às vezes, quando a gente fica muito nervosa, nosso intestino, tem gente que fica com o intestino preso, tem gente que fica com o intestino solto, né? Então, há uma alteração em todo o nosso corpo. Nos nossos 5 sentidos também há essa alteração e, como consequência, há uma reação no nosso comportamento, tá? Essas emoções, elas também têm algumas características. Elas são automáticas, né? A gente não pode prever quando que essas emoções elas vão chegar, né? Quando que esses hormônios vão ser liberados no nosso corpo. Elas são incontroláveis, elas oscilam de uma forma saudável, né, no nosso dia a dia. E a última característica é que as emoções, elas nunca são neutras. Ou elas são positivas ou elas são negativas. E é aqui nesse item que eu quero começar os nossos 3 tópicos, que eu vou falar sobre 3 tópicos importantes, e a gente vai iniciar agora com as emoções negativas. As emoções negativas, quando elas surgem dentro da gente, parece que a gente vai perder o controle, né, da nossa vida, dependendo da intensidade dessa emoção. Só que muito pelo contrário, se a gente consegue reconhecer, né, essa alteração no nosso corpo, se a gente consegue saber qual reação o nosso corpo vai ter, a gente consegue gerenciar isso e a gente consegue lidar com essa emoção, né, de uma forma saudável. É justamente essa emoção, que é uma parte natural da nossa vida, é justamente essa emoção que faz com que a gente se adapte ao mundo ao nosso redor. Imagina se você precisasse passar por uma rua escura, sozinha, à noite, e você fosse assaltado. No outro dia, você precisasse passar lá de novo na mesma rua, você fosse assaltada novamente. Enquanto não surgem emoções de medo, angústia, raiva, tristeza, né? Isso iria continuar acontecendo. Afinal, é exatamente isso o papel das emoções. É garantir a nossa sobrevivência. As incertezas da vida, elas sempre vão gerar medo em todo mundo, tá? Só que quando a gente não consegue lidar com esse medo vira uma angústia. Essa angústia vira uma ansiedade. Essa ansiedade gera outros transtornos e assim por diante. A dor, ela sempre vai existir. Só que quando a gente tem o controle emocional, essa dor ela vai ser mínima, porque a gente não vai estar olhando para essa dor. A gente vai estar olhando lá no nosso foco, no nosso propósito, no nosso objetivo. E a gente não vai ter distração, a gente não vai se distrair com coisas que não estão no nosso controle, tá? Como, por exemplo, a vida da vizinha, a política, tá? E a gente também não vai se desgastar com coisas imediatistas. Por exemplo, eu estou nervosa, então eu vou lá, vou pegar um pacote de salgadinho, vou comer aquele pacote e não estou nem aí para o meu projeto lá de coroa sarada, né? Então, quando a gente não tem esse controle emocional, a gente vai comer esse salgadinho, a gente vai sim sair da dieta. E nesse momento que a gente está fazendo isso, instantaneamente o nosso cérebro ele vai buscar uma justificativa plausível para te dizer que aquilo que você está fazendo seria o correto. Mas não é. Só que o auto-engano e o vitimismo é a postura mais fácil, né, que a gente tem para sobreviver. Difícil mesmo é você enfrentar essa situação,
né? E dispensar energia ao que realmente merece a nossa atenção e a nossa gratidão. E por falar em gratidão, eu quero começar aqui o meu segundo tema importante para você. Porque essa palavra, né, que hoje está até banalizada, ela é uma palavra poderosa, né? A gratidão, ela não é só uma emoção. Ela também é um sentimento, ela é um pensamento racional e ela é um comportamento. Isso porque você vai, né, observar ali na sua vida, procurar elementos valiosos para você. E você vai escolher investir energia nesse conhecimento, né, nesse reconhecimento. E isso traz benefícios enormes para o seu corpo. A gratidão, por exemplo, ela faz uma regulação natural na sua saúde mental. A gratidão, ela te traz prazer pela vida, né? Ela te gera dopamina, ou seja, vai te trazer uma motivação, inclusive para você fazer exercícios físicos. Quem aí quer ir para a academia sorrindo? Pratique a gratidão. A gratidão, ela também vai aumentar a qualidade do seu sono, tá? Para quem sofre com insônia. Ela vai aumentar a qualidade dos seus relacionamentos. A gratidão, ela vai aumentar a sua imunidade. E ela vai diminuir consideravelmente as possibilidades de você ter uma doença vascular ou cerebral. Isso são só alguns dos benefícios que a gratidão ativa traz para o nosso corpo. Eu digo gratidão ativa porque não é uma gratidão qualquer, tá? Porque nem sempre a gente, nasceu meu filho, ou passei no vestibular, ou me formei, tá? Nem sempre a gente tem eventos como esse, né? Que geram uma gratidão assim natural. A gratidão ativa é você escolher coisas simples do dia a dia, né? Para você valorizar, né? Aquela comida que você come e sente ali o temperinho da sua avó, né? Aquela risada, né, gostosa de alguém que você nem conhece, né? Alguma palavra nova que você conheceu ali naquele dia, o cheiro da chuva, né, da terra molhada, né? Você escolher ser grato por coisas simples. Mas por que essa gratidão ela é tão difícil de ser colocada em prática? É porque é a tendência do ser humano olhar mais para o negativo, tá? As emoções negativas, elas têm sim maior peso sobre as emoções positivas. Quer ver? O que dura mais? O prazer de você comer a sua comida favorita ou a dor de barriga que ela te causou porque você comeu muito? Né? O que dura mais? Lá quando você era criança, a aventura de subir na goiabeira? Ou o que durou mais foi a dor de você ter caído de lá? Né? O que durou mais tempo? E outra coisa, além da gente olhar sempre para o negativo, a gente vai maximizar essa emoção, tá? Quando você contar essa dor de barriga, ela vai ser maior do que realmente foi, né? Quando você contar sobre essa queda, ela vai ser algo grandioso, nunca visto na história da humanidade. Acontece que as emoções inconscientes, né? As emoções são inconscientes, elas viram sentimentos que são conscientes e esses sentimentos viram memórias, né? Essas memórias, elas nunca são apagadas de nós. Elas nunca são apagadas de nós, a não ser se você sofresse com amnésia, né? Mas aí sim iria ser um sofrimento real, tá? Isso porque, se lembra lá daquela rua que a gente passou, que a gente foi assaltada? Imagina a possibilidade da gente não ter o que nos lembre desse assalto, né? Então, não é bom, não é uma experiência agradável aí essa amnésia, tá? Não é de fato a melhor solução. As memórias, elas não são criadas, elas não são cópias reais do que aconteceu. Tá? Elas são a nossa percepção. Sabe quando a gente fica muito tempo olhando para a luz solar? Quando a gente entra num ambiente e enxerga as cores totalmente diferentes, né? Isso não é a verdade, não é a realidade. E isso é para tudo, tá? As experiências que a gente vive, nós temos a nossa percepção e a outra pessoa tem as percepções dela. Se você pegar dois irmãos e perguntar para eles
sobre o pai, sobre a mãe. Cada um vai dar ali a sua visão, um diferente do outro. Voltando lá para as nossas memórias, quando elas nos atormentam, nós temos que saber que essas memórias, elas não correspondem de fato à realidade. Elas são uma realidade distorcidas, né? E além de ser distorcidas, elas são aumentadas. Por isso, não fique brigando com essas lembranças, tá? Porque você não vai esquecer essas lembranças, muito pelo contrário. Quanto mais você dispensa energia com essas lembranças, mais elas vão te atormentar. Relembrar memórias traumáticas, elas podem ser uma experiência assustadora, mas é aí que você vai conseguir entender como que as suas vivências te moldaram para ser quem você é hoje. Quanto mais você evita essas memórias negativas, mais elas se manifestam em você como forma de depressão, ansiedade, né, e outros problemas emocionais e físicos também, que é a somatização. É quando as suas lembranças negativas se tornam dores físicas. Ao enfrentar nossas lembranças negativas, nós começamos a reprocessar, que é reviver as mesmas emoções que nos acompanharam nas experiências. E por mais que essas experiências tivessem sido dolorosas, e hoje essas lembranças, elas são uma ferida aberta, enfrentá-las é exatamente ali que você vai obter a fonte do seu poder de transformação pessoal. Ou seja, relembrar tudo isso é você viver num estado mais equilibrado. No entanto, você precisa buscar o apoio de uma terapeuta, porque isso deve ser um processo sério, com paciência. Você não pode reviver os traumas do seu passado sem um apoio adequado. Esse processo, ele tem que ser profundo, com muito cuidado, né, com muita segurança. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero fazer aqui uma leitura de uma história. Essa história, ela faz parte de um dorama, que se chama Tudo Bem Não Ser Normal. Tem na Netflix, tá? E essa história se chama O Menino que se Alimentava de Pesadelos, de Koo Moon Young. Esse menino, ele vivia atormentado por pesadelos. Ele fez um pedido à bruxa. Por favor, senhora bruxa, apague todas as lembranças ruins da minha cabeça, para que eu não tenha pesadelos nunca mais. Está bem, respondeu a bruxa, eu apagarei todas as suas lembranças ruins. Só que eu só quero uma coisa em troca. Prometa que daqui a 20 anos você terá se tornado um adulto feliz. O menino pulou de alegria. Era fácil demais. Mas tinha uma condição. Se ele não conseguisse se tornar um adulto feliz, ela iria voltar e colher a alma dele. Muito tempo se passou e o menino se tornou um adulto. Ele não tinha mais pesadelos, mas por algum motivo ele levava uma vida infeliz. A bruxa reapareceu para cobrar a dívida do menino e perguntou: se todas as minhas lembranças ruins foram apagadas, por que eu não consegui ser feliz? Enquanto colhia sua alma, a bruxa respondeu: as lembranças dolorosas de sofrimento, as lembranças de arrependimentos, as lembranças de magoar e de ser magoado, as lembranças de ser abandonado e rejeitado. Somente aqueles que vivem guardando essas lembranças num cantinho do coração são capazes de se tornarem fortes, mais calorosos e mais flexíveis. A felicidade é conquistada justamente por quem age assim. Portanto, não se esqueça de nada, não se esqueça e supere. Se não conseguir, você será apenas uma criança cuja alma não cresce. Quando nós não cuidamos da parte da criança, ela fica desatualizada, congelada naquela dor, mesmo que não há lembranças.
foi o que aconteceu com o menino. Esquecer não resolveu. É uma história forte, né? Mas a partir de tudo que a gente conheceu hoje, que a gente conversou hoje, você já consegue ter uma base do que é a terapia do reprocessamento generativo. Né? Você reprocessa, você revive todas aquelas emoções ali do ato do evento traumático. E o generativo é porque ele te dá um novo entendimento sobre o que aconteceu. Além do mais, você não precisa se lembrar do seu evento traumático, porque essas lembranças que não são acessadas, elas se transformam em dores físicas, conforme eu falei, a somatização. Né? É por isso que antes eu tinha muitas dores nas pernas, não conseguia ser diagnosticado, e depois que eu passei pela TRG, essas dores simplesmente desapareceram. Como eu disse, é um processo profundo, é um processo sério, com muita segurança, com muito cuidado. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Para mim é uma honra, como eu já disse. Espero vocês no próximo vídeo.